Olá, essa é uma videoaula das alunas Isabela de Andrade Lindner e Patrícia Sens de Oliveira sobre os músculos da faringe e o esôfago. A faringe é um tubo fibromuscular revestido por mucosa de 12 a 14 centímetros de comprimento, que se estende da base do crânio até a transição com o esôfago. É uma via de passagem dos sistemas respiratório e digestório. Nela ocorre o fenômeno da deglutição, em que a epiglote fecha a laringe, impedindo que os alimentos cheguem à traqueia. Em seguida, o alimento desce para o esôfago. A musculatura da faringe é composta pelos músculos constritores superior, médio e inferior, bem como pelos músculos elevadores, estilofaríngeo, salpingofaríngeo e palatofaríngeo. Músculo estilofaríngeo. É longo, delgado e com formato cilíndrico. Se origina do processo estiloide do temporal e se insere juntamente com o músculo palatofaríngeo na face posterior da cartilagem tireoide. Ele atua na elevação da laringe e da faringe. Músculo salpingofaríngeo. É delgado e fusiforme e se origina da margem inferior da tuba auditiva e sua extremidade é na parte nasal da faringe. Atua na elevação da faringe e pode auxiliar na abertura da tuba auditiva durante a deglutição. Músculo palatofaríngeo. É um dos músculos interiores da parede faríngea. Sua origem é no palato duro e aponeurose palatina. Ajuda a faringe a receber o bolo alimentar e evita que ele caia na nasofaringe. A parede posterior da faringe é composta pelas 3 camadas de músculos constritores que se sobrepõem. Eles são nomeados de acordo com a sua localização, em constritor superior, médio e inferior da faringe. Eles se originam de várias estruturas anatômicas para se inserir ao longo de uma linha longitudinal, a RAF da faringe. RAF significa sulco ou linha saliente existente entre duas metades de um órgão ou de uma estrutura anatômica. Este arranjo em forma de leque é responsável por uma parede resistente com múltiplas camadas, cujas fibras apresentam trajetos oblíquos entre si. Músculo constritor superior. Ele estreita o espaço faríngeo e, juntamente com os músculos do palato, fecham a parte nasal da faringe, no processo de deglutição, separando com maior eficiência as partes nasal e oral da faringe. Uma das origens deste músculo é a RAF ptérigo-mandibular. Ela tem estrutura fibrocartilaginosa exercendo função de ligamento, porém é mais rígida. Localiza-se posterior ao músculo bucinador e anterior aos músculos constritores da faringe, permitindo a sua constrição. Músculo constritor médio da faringe. Se origina dos cornos maior e menor do hioide até o terço médio da RAF da faringe. Músculo constritor inferior da faringe. Se origina da face lateral da cartilagem cricóidea e da linha oblíqua da cartilagem tireoidea. A parte tireofaríngea atua como constritor e a parte cricofaríngea age como um esfíncter faringoesofágico, impedindo o refluxo do conteúdo do esôfago para a faringe. As fibras mais inferiores são contínuas com as fibras da camada interna do esôfago. A fase final da deglutição começa quando o músculo constritor inferior da faringe se contrai, forçando o bolo alimentar para o interior do esôfago, cuja porção superior está completamente relaxada. O esôfago é um órgão tubular que possui a função de conduzir o alimento da faringe até o estômago. Seu tamanho pode variar de 23 a 25 centímetros, da sua origem à cartilagem cricoide, na altura da sexta vértebra cervical, até a junção esôfago-gástrica, na altura da 11ª vértebra torácica. De acordo com sua localização, o esôfago pode ser dividido em 3 partes: esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal. Existem algumas estruturas que poderão se relacionar com o esôfago comprimindo e diminuindo seu lúmen: a cartilagem cricoide, o arco da aorta, brônquio principal esquerdo e o diafragma. Essas estruturas podem ser vistas em exames de imagem com contraste por bário. O esôfago cervical é formado por uma musculatura estriada que permite uma passagem mais rápida do alimento por esse estágio. Assim que o alimento cai no esôfago,
é impulsionado por um movimento chamado de peristaltismo. São ondas que movem o alimento sentido esôfago-estômago e que permitem que um indivíduo consiga engolir o alimento até mesmo de cabeça para baixo. Quando não há deglutição, ele mantém-se contraído ou fechado. Em sua localização, o esôfago possui várias estruturas ao seu redor. Na região posterior, a coluna vertebral, da cervical número 6 até a torácica número 1. Na região anterior, a traqueia. Nas laterais, são os grandes vasos do pescoço, carótida comum e sua divisão, veia jugular interna, assim como o nervo vago e o nervo hipoglosso. O esôfago torácico, em seu início, é formado por uma musculatura estriada, mas à medida que vai se aprofundando ao tórax, sofre uma transição para a musculatura lisa. O esôfago torácico atravessa o mediastino superior, relacionando-se com o arco da aorta e com a divisão da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo, e atravessa também o mediastino posterior, passando por um espaço entre os dois pulmões, posterior ao coração e atingindo a abertura do diafragma, no hiato esofagiano. Em toda a sua extensão, o esôfago encontra-se anterior à coluna vertebral. A constrição broncoaórtica é o resultado da diminuição do tamanho da luz por ação muscular. Se forma onde o esôfago é cruzado pelo arco da aorta, a aproximadamente 23 cm dos dentes incisivos, e o brônquio principal esquerdo, a aproximadamente 27 cm e meio dos dentes incisivos, situado na base do coração. Constrição diafragmática surge no ponto em que o esôfago atravessa o hiato esofágico, no músculo diafragma, a aproximadamente 40 cm dos dentes incisivos. O hiato esofágico possui um esfíncter que não é considerado verdadeiro, pois não é composto de musculatura. É um esfíncter fisiológico que impede o refluxo do estômago para o esôfago. O esôfago abdominal é a menor parte do esôfago, geralmente medindo 2 cm de comprimento. Logo após passar pelo hiato esofagiano, acontece um desvio para a esquerda, onde alcança o estômago na junção esôfago-gástrica. Nessa região, sua estrutura é de musculatura totalmente lisa, o que permite um movimento mais lento dos alimentos pelo seu interior. Obrigada por ter assistido a nossa videoaula e tenham bons estudos!